que vocês, com o nome de vocês, tracinho o nome da organização que vocês participam, tá bom? Antes da gente começar, também quero convidar a Marina para dar alguns recados iniciais. A gente está num momento bem importante aqui da Symbiosc. Má? Obrigada, Bia. Vou compartilhar a tela aqui. Tem um ritual nosso aqui que a gente sempre faz, porque tem alguns encontros nossos que são abertos, né? Não são todos, mas o Symbiosc é um deles. E antes da gente começar a falar um pouco mais também sobre a Symbiosc, sobre essas novidades que estão acontecendo essa semana, queria saber se tem alguém novo, primeira vez nesse espaço do Symbiosc. Se puder levantar a mão ou mandar no chat. Naomi, Naomi. seja bem-vinda. Juliana, seja bem-vinda. André, Romeu. Ah, que legal. Então, sejam todos bem-vindos a esse espaço. Que legal que vocês estão aqui hoje. A gente vai até contar um pouquinho o que é a Symbiosc, para quem está chegando, se aproximando também desse espaço. Então, a Symbiosc, ela é uma comunidade de líderes de organizações da sociedade civil focada no desenvolvimento organizacional. E o que é isso, né, Marina? Tá, um monte de palavra. A gente tem esse espaço aqui, alguns encontros semanais, mensais, e o foco realmente é a gente aprender juntos, né? Como que a gente olha para essa diversidade de desafios que a gente tem dentro das organizações e realmente pensa em melhorias, pensa em projetos, não estando sozinho nessa trilha aqui, nesse momento que às vezes a liderança é muito solitária, né? Então, como estamos aqui compartilhando reflexões, desafios, nos apoiando, e aí tem esse momento de trazer especialistas para também trazerem contribuições, então um lugar para a gente pensar junto esse desenvolvimento organizacional, desde comunicação, captação, equidade racial, de gênero, tem várias pautas que estão dentro da nossa comunidade. Então, esse daqui é um dos espaços, então toda semana, enfim, todo mês a gente tem o Symbiosc Talks, que vem especialistas para falar sobre assuntos com a gente, tem momentos de conexão, tem as trilhas de aprendizagem, e aí tem uma novidade, porque tem a trilha de aprendizagem das narrativas de impacto social que está aberta, as inscrições vão até amanhã, a Cris vai colocar para vocês o link, e essa trilha, o que é, né, Marina, o que é essa trilha? Essa trilha é o momento da gente realmente se aprofundar em um tema específico, aqui a gente vai ter um encontro para falar sobre captação, sobre gestão, né, de recursos. A trilha não, a trilha é um momento também mais aprofundado, com especialistas também no tema. Ela vai durar 9 semanas, vão ter mentorias, vão ter momentos realmente de desenhar e implementar projetos. Então, vão ser 25 organizações, tanto da comunidade, mas também está aberto a organizações de fora da Symbiosc. Então, esse link vocês podem ter mais informações lá, está tudo descritinho, certinho. Vão até amanhã, a trilha começa na semana que vem, no dia 30. Vão ser encontros às quintas-feiras, das 9 às 11 horas, até, enfim, vai até junho os encontros. Então, são 9 semanas, tem alguns espaçamentos, mas dentro do link vocês vão achar todas as informações. Foi uma trilha que foi muito demandada no passado, então como a gente consegue olhar para narrativas de impacto social para cada uma das audiências que a gente tem dentro de uma organização, né? Que é super complexo. Então, vai ser uma trilha super aprofundada e importante, enfim, para esse momento que a gente está. E eu quero abrir para a Cris, saber se gostaria de trazer mais alguma contribuição para a gente continuar. Mas esses são os recados iniciais também, as boas-vindas para quem está nesse espaço. E boas-vindas para quem já está nesse espaço também, né? Bom rever todo mundo de novo. Cris. Putz, só quero dar um oi para todo mundo que está aqui hoje e falar assim que sobre as trilhas a gente escuta demais vocês, assim, no bom sentido do demais, né? E é por isso que essa trilha é a primeira desse ano. Foi uma trilha que teve lista de espera ano passado. Foi uma trilha que produziu muitos trabalhos legais, assim, as pessoas que fizeram o seu pitch de vendas estão trazendo informações realmente do que isso está movimentando dentro da organização. Então, meu pedido é só assim, vão lá, inscrevam-se, abram esse espaço realmente para se dedicar para um projeto específico que vai durar 9 semanas.
A Bárbara está perguntando se as trilhas são abertas, eu ia escrever, mas eu aproveito, talvez a Bárbara tenha, a dúvida da Bárbara seja de todas as pessoas aqui, ou de boa parte. Bárbara, eu não sei o que você quer dizer por aberta, mas a trilha, ela precisa só cumprir alguns critérios que estão no formulário, eu não vou me estender aqui, mas eu estou à disposição, eu, Marina, a Bia, a Milena, a gente tem os nossos telefones lá. Então, nesse sentido, ela é aberta, ela é gratuita, né? Ela é financiada pela Vamos, que é uma parceria de 3 organizações, e aí, você cumprindo alguns critérios, ela é aberta nesse sentido, sim, tá bom? Então, o que vocês tiverem de dúvida, por favor, acessem a gente. As inscrições vão só até amanhã mesmo, e a gente está com a turma quase cheia, e por isso, assim, aproveitem as pessoas que ainda têm essa disponibilidade para se dedicar a esse processo agora, a partir de abril. Pula lá no formulário, coloca suas informações, pede ajuda se precisar de algum apoio para complementar alguma parte ali que está confusa ou que você precisa refletir junto, e é isso. E aí a gente espera vocês logo, logo em outro ambiente da Simbiosca, que também é muito legal, que são as trilhas de aprendizagem. Acho que é isso, Mar, falei que ia falar pouco, no final eu fico falando aqui, então eu vou fechar meu microfone. Imagina, Cris, obrigada. E é isso, ficamos à disposição para qualquer dúvida e nos vemos em breve, então. Para você, Bia, obrigada. Obrigada, Mar. Obrigada, Cris. Bom, gente, então vamos lá. Esse é o segundo Symbiotic Talks deste ano. Symbiotic Talks são encontros abertos e mensais de inspiração da nossa comunidade. E o objetivo é a gente discutir aqui, juntos com convidados especialistas, assuntos e cases relacionados a desafios que as organizações da sociedade civil enfrentam. O tema de hoje é soluções na gestão de recursos em organizações da sociedade civil. Então, a gente já teve, no final do ano passado, um papo bem bacana sobre captação, e hoje a ideia é a gente avançar um pouquinho nessa discussão. Então, para além de captar, como gerir, né? E a gente vai buscar trazer um olhar decolonial e prático para a captação e para a gestão de recursos, diante de tantos desafios que as organizações enfrentam junto a esse tema. E para isso a gente está com 2 convidados super especiais. A gente está aqui com a Aline Odara, que é idealizadora e diretora executiva do Fundo Aguibara, cientista social, pedagoga, mestrando em educação pela Unicamp, e foi eleita pela Época Negócios uma das 100 mulheres inovadoras brasileiras. Bem-vinda, Aline! Também estamos aqui com Gelson Henrique, que é sociólogo e mestrando em políticas públicas. Ele está como coordenador executivo na iniciativa PIPA, reconhecido pela Choca Brasil como um dos 10 jovens transformadores da democracia brasileira. Bem-vindo, Gelson. E a gente vai começar aqui o nosso papo. Quero deixar a audiência à vontade para mandar dúvidas pelo chat, levantar a mão para participar aqui, tá bom? E bora lá. Então, para a gente começar, como ponto de partida, a gente falou agora, né, sobre desafios. Queria ouvir de vocês como é que vocês enxergam o campo da captação e da gestão de recursos nas organizações da sociedade civil atualmente, né? Quais são os desafios principais que vocês apontam que precisariam ser endereçados? Pode ir, Aline. Bom dia, pessoal. Super feliz em estar aqui. Esse é um tema que a gente vem discutindo bastante no campo. Sábado eu fiz uma palestra na Expo Favela e esse tema apareceu também. Bom, são inúmeros desafios. O Fundo Aguibara é o primeiro fundo de mulheres negras do Brasil. A gente vem de uma filantropia comunitária, uma filantropia negra, que são práticas, né, de fazer filantropia já ancestrais, históricas, mas, enquanto uma organização negra, não tem como escapar do racismo estrutural que incide sobre a nossa organização. É uma organização gerida apenas por mulheres negras, num campo que é
ainda extremamente elitizado, né? Somos mulheres negras de origem periférica, e a gente sabe, apesar dessas práticas já serem ancestrais, né, essa forma de fazer filantropia, a gente sabe que há um monopólio, né? Como a Sueli Carneiro, ela usa o termo de que tem um monopólio de acesso ao conhecimento, né? Nas mãos de pessoas não negras. E a gente percebe que o conhecimento dentro do campo, de forma geral, né? Mas daí a gente pode pensar especificamente em captação e gestão, são conhecimentos que estão concentrados também, né? Na mão de um mesmo grupo étnico. Então, tem uma luta também para que a gente se adeque, apesar de fazer filantropia há muito tempo, mas para que a gente se adeque a essa outra forma de fazer também que nos é exigida, né? Então, tem que ter um esforço muito grande da nossa parte de tentar furar algumas bolhas, né? Bater na porta de parceiros e parceiras e dizer, olha, a gente quer entender como que faz desse jeito que você está fazendo também. E a gente tem feito isso dentro do Agbara. E assim, pensando outros itens, né, que não dialogam diretamente com o racismo, mas, né, a gente pode enxergar o racismo de forma transversal em cada um deles também, o desafio de encontrar um campo de investimento social que quer investir em projetos e não na estrutura, né? Isso aqui, todo mundo que está aqui já deve ser uma pauta frequente também para vocês. O campo não ter percebido ainda que a necessidade de investir na estrutura para também se investir na missão, né? Também se investir na entrega. A gente percebe nos editais, por exemplo, que a parte que é destinada a recurso, a investimento em estrutura, é sempre muito pequena, né? Não cobre salário, geralmente, né? Tem alguns editais que até não permitem que se remunere com essa rúbrica. E para organizações periféricas, isso é uma questão, porque é isso, muitas de nós são arrimo de família, né? Não tem como, a gente tocou o Agbara 1 ano e meio, de forma voluntária, conciliando com os nossos trabalhos remunerados, e o Agbara sempre deu muito trabalho para a gente. Não tem como pensar em população negra e periférica trabalhando de graça para fazer transformação social, né? Então, é isso, a gente vem pautando muito essa necessidade de se aumentar essa linha dentro dos editais, dentro dos investimentos, para que uma maior parte seja investida em estrutura, se é de interesse do campo que pessoas negras e periféricas estejam fazendo filantropia e estejam trabalhando no terceiro setor, porque senão a gente vai continuar com um diagnóstico de pessoas brancas acessando esses espaços de poder dentro do campo, né? Bom, aí a gente percebe também que tem uma concentração de recursos nas mãos de poucas organizações, né? Eu sempre trago isso, de que não é raro a gente bater na porta de possível investidor e ouvir que, olha, a pauta racial, maravilha, mas aqui a gente já está doando para XYZ, e geralmente são 3 organizações que têm maior destaque, que são lideradas por pessoas negras, e aí eu digo, sim, mas tem inúmeras outras organizações também que entregam há muito tempo e que não acessam recursos. Ah, mas essas organizações não estão preparadas para receberem recursos. Isso é o que eu ouço recorrentemente. E aí eu falo, bom,
Então, é o dever do campo preparar essas organizações, né? A gente entende o campo de investimento social, o campo de filantropia, do terceiro setor, como um dos poucos campos ainda dentro do mercado de trabalho que não nega a existência do racismo, né? Não que não haja práticas racistas, há muitas, porque entre compreender e aceitar e passar a exercer práticas efetivamente racistas, há uma lacuna, né? A gente percebe. Mas não se nega, né? A gente não precisa ficar aqui insistindo que o racismo existe para ninguém, né? Mas há essa pouca mobilização para ação, né? Então, o nosso trabalho, né? E a gente, no Aguibara, a gente também dialoga muito com a Pipa, a gente pensa, a gente realiza e pensa ações em conjunto, fazer o campo, né? Trazer o questionamento para o campo de que, olha, a população negra e periférica realiza com qualidade, a população negra e periférica, ela vem sustentando e transformando as periferias há muito tempo no Brasil. O que a gente faz é filantropia, a gente sempre fez, mas agora a gente precisa de recursos. Então, e paralelo a isso, nosso compromisso também é formar, né, dividir conhecimento com organizações menores, né, do que o Aguibara, para que também acessem esse tipo de recurso. Gente, eu acho que é isso. Poderia aqui falar também sobre as inseguranças que a gente tem, né, sendo pessoas negras e periféricas nesse campo, sobre a questão da imagem também, que a gente tem que trabalhar para estar em determinados espaços, sobre a falta de segurança sobre as nossas entregas, enfim, uma série de outros temas que têm relação com racismo estrutural, mas eu acho que a gente pode ir desenvolvendo isso ao longo da nossa conversa. Bia, eu sigo aqui, você faz outra pergunta e eu encaminho. Tá. Bom dia, gente. Primeiro, gostaria de agradecer a quem está aqui a esse horário. Na quarta-feira, a gente sabe que na vida comercial, né, nosso trabalho no dia a dia, dispor de 1h30 é difícil, mas eu fico muito feliz também. Agradeço o convite da Simbiosc, pela Cris, a Bia, todo esse trato, e é muito importante para mim estar aqui nesse espaço junto com a Aline, que é uma parceira de vida e de luta. Eu queria começar pensando no desafio de gestão e captação de recursos, apresentando a organização a qual eu sou fundador e coordenador executivo. A Iniciativa Pipa é uma organização que hoje se entende como uma organização de infraestrutura do setor da filantropia, do sistema do investimento social privado, para pensar e pautar a democratização de recursos para as periferias, organizações de pessoas negras, indígenas, e etc. Então, como que a gente consegue olhar para esse cenário que está dado a partir do racismo, porque não tem como não falar de qualquer sistema no país sem falar de racismo pela nossa história social, né? Então, acho que esse é um ponto que é muito importante nós colocarmos, que vai atravessar em todos esses eixos. Então, eu queria puxar um pouco do que a Aline estava trazendo para falar, por exemplo, a Pipa, ela pensa esse ecossistema, esse campo, e a principal coisa que nós percebemos foi que não existia dados sobre e conhecimento sobre periferias e filantropia, né? Relações das periferias com isso. Logo, a gente se potencializa e consegue fazer uma pesquisa robusta que vai ser lançada na próxima semana de pensar, né, filantropia com as periferias, que a gente acessa 607 organizações. Eu vou falar isso por quê? Porque quando a Aline traz que nos editais o fortalecimento institucional não é um orçamento chave, isso prejudica mais organizações de periferias. Porque, por exemplo, na nossa pesquisa, gente, esse dado ele é spoiler, mas apresenta que 32,9% das organizações de periferias tem no seu orçamento, no caso, né, sua principal captação, os editais.
né? Então, se os editais que estão postos na rua, eles não têm um recurso suficiente para estrutura, né, financeira da organização, quem vai estar sofrendo com isso? São essas organizações. Então, eu fico pensando, e ao mesmo tempo, no censo GIF de 2020, aponta que 68% dos recursos girados no período analisado, o total foi cerca de 5,3 bilhões de reais, 68% dessas agendas, desse recurso, foi girado para fortalecimento da sociedade civil. E aí a gente fica pensando, que sociedade civil é essa que está sendo financiada, né? Para onde que está indo esse recurso? Porque, e aí eu vou girar para a minha fala final, para a gente continuar, que é o principal desafio para mim, pensando raça, pensando gestão, pensando acesso a recursos, é a confiança. Por quê? Quando a gente vai falar de uma filantropia de confiança, a gente vai falar sobre recursos livres, no qual eu vou dar o meu recurso para o Fundo Aguibara, para a Aline gerenciar da melhor forma possível, que ela entenda que vai potencializar o impacto dela. Porque como nós olhamos para as organizações, não como apenas organizações que estão sendo beneficiadas com o nosso recurso, mas como parceiras estratégicas para a transformação social no país. E a pandemia, por exemplo, é um exemplo perfeito disso, para entender que sem as periferias e a mobilização dessas frentes, o Brasil não se sustenta. Então, eu queria só deixar esse marco. A confiança é um ponto principal de pensar a dificuldade de gestão e captação de recursos, porque a gente sempre tem uma lógica que é de desconfiança para essas organizações, né? E isso é completamente racializado. Isso não tem como desracializar, porque quem tem confiabilidade é quem já está nas redes. Quem já está nas redes da filantropia, que é uma rede elitizada, são as pessoas brancas de classe média alta. Logo, a iniciativa PIPA se coloca hoje como esse ator estratégico no campo para repensar o modelo e construir outras estratégias e possibilidades. Então, vamos continuar, Bia. Obrigada, Gelson e Aline. É interessante que vocês dois chamam a atenção para o ponto da necessidade de investimento institucional, né? Principalmente para organizações da periferia, mas no campo como um todo, o quanto que um desafio comum sinalizado por vocês é essa necessidade de investir em estrutura. E eu pergunto para vocês, né, como fazer isso de uma forma eficiente? Que áreas vocês consideram que são estruturantes e fundamentais aí para que as organizações da sociedade civil elas consigam entregar aquilo que elas prometem, impacto e agregando valor, né? Então, quais são os caminhos possíveis e olhando para a estrutura, o que vocês consideram ali, o que vocês apontam como fundamental e estruturante? Eu começo aqui, Aline? Ou você pode começar, porque eu acho que dá uma quebra, né, da minha voz. Pode começar. Ai, ai. Bom, o Aguibara ele é uma organização de 2 anos e meio, né? E aí a gente tem aprendido muito fazendo. Eu venho do campo da educação, a Fabi era empreendedora, já trabalhei no terceiro setor, mas enquanto educadora nunca tive na gestão, né, de uma organização social. Então, isso é legal também, né? Assusta, mas é legal porque a gente vem buscando desenvolver um jeito que é nosso de fazer. É claro que tem coisa que não dá para fugir, né? Não tem como fugir de algumas exigências do campo para pensando em desenvolvimento institucional de uma organização. Mas tem coisa que a gente está fazendo do nosso jeito, né? Tentando decolonizar formas de se fazer. E isso tem sido muito rico assim, para a gente, né? E errando, e fazendo, e refazendo, né? Não tem uma fórmula mágica ideal para se criar essas práticas que são fundamentais, né? Para a eficiência da organização. Bom, eu acho que, assim, eu queria partir de um ponto que é
algo que é fundamental para pensar na gestão de toda a organização, que é a teoria da mudança e planejamento estratégico da organização, né? Eu nunca tinha ouvido falar de teoria da mudança no começo do Aguibara, e aí veio essa palavra, eu falei, gente do céu, que viagem será essa, né? Mas foi um nome que veio muito, assim, logo no começo, eu falei, bom, eu acho que a gente precisa disso. Eu não sei o que é, mas a gente precisa disso. E aí a gente foi atrás, né? Eu sou uma pessoa que pede muito, o tempo todo, tudo para todo mundo, de graça, se possível. E aí eu fui atrás de um professor muito querido da GV, que é o Edgar Barque, e aí ele me ajudou, né, nesse primeiro momento, a pensar a teoria da mudança, né, eu e Fabi. E aí a gente fez lá a nossa teoria da mudança, que eu não sei se aqui todo mundo conhece que é uma teoria da mudança, mas é assim, o processo de elaboração é longo, mas o resultado final é um esquema de uma página, tipo um organograma, assim, que tem lá no topo a transformação, né, a mudança que a sua organização, seu projeto quer causar na sociedade e quais são os caminhos que serão trilhados, né? Daí nos tópicos abaixo, quais que serão os caminhos trilhados para se chegar nessa mudança. Então, por exemplo, a gente fala sobre equidade racial. Então, tem algo que é mais prático, né? Que dialoga mais que é sobre as ações do Aguibara, as ações que a gente faz voltada para mulheres negras, que são os programas de formação, mas tem algo que é mais sutil e mais demorado, que é dialogar com a sociedade sobre equidade racial. Então, são alguns caminhos que a gente trilha para chegar nessa transformação, né? Quais são as estratégias que a gente vai usar? E a gente fez essa primeira versão, aí no final do ano a gente fez uma segunda versão da teoria da mudança, aí já com uma consultoria mais estruturada para isso. E hoje em dia eu tenho total compreensão do quanto é importante essa teoria da mudança para qualquer decisão que a gente vai tomar dentro da organização. Porque começo de organização é aquilo, né, gente? Tipo, o pessoal vem oferecer lâmpada queimada, a gente, não, vamos aceitar, porque alguém vai precisar, vai ter alguém que vai reciclar e vai conseguir fazer algo dessa lâmpada queimada, né? Então, no começo da Aguibara, a gente era voluntária e a gente se viu imersa numa série de demandas que não tinham a ver com o que a gente fazia, mas que, na nossa cabeça, aquilo seria uma oportunidade que a gente não poderia perder, né? E ok, eu acho que foi válido, eu acho que a gente aprendeu muito, eu acho que muitas portas foram abertas para a Aguibara também, por aceitar, né, tantos projetos assim paralelos, mas hoje em dia a gente entendeu que a gente precisa ser mais estratégica. Então, essa teoria da mudança que a gente tem atualmente e que ainda assim ela engloba algumas, assim, a gente não está totalmente estrito a um tipo ou dois de ação, a gente está prevendo aí que é uma teoria da mudança que vai nos auxiliar nos próximos 3, 4, 5 anos, então a gente traz mais possibilidades dentro delas, mas tudo que for além disso, não tem como a gente dialogar. Então, todas as decisões são baseadas nisso, decisões estratégicas, decisão de parceria, de investimento, né, de desembolso. Então, tudo é olhado para isso, aliado ao planejamento do ano. Então, por exemplo, esse ano, o Aguibara decide que tem 2 linhas de atuação que vão ser... que a gente vai dar mais foco, que é captação internacional de recursos, e a outra é em advocacy, incidência em políticas públicas. Então, se surge alguma oportunidade para a gente, né, nesse sentido, e está lá no nosso planejamento estratégico, e também dialogando com a nossa teoria da mudança, de que
e que tem a ver, né, com esses dois materiais, a gente pode aceitar, né? Então, é muito importante usar esses instrumentos para que a gente não perca o foco, né, de onde a gente quer chegar, porque oportunidades vão aparecendo no nosso caminho, elas podem parecer vantajosas a princípio, mas, às vezes, o que ela vai entregar vai te tomar mais tempo, sabe? Não vai trazer tantos benefícios e vai tomar muito do tempo das pessoas da organização. Então, é isso. E aí, a gente está criando também, a gente criou, na verdade, uma metodologia para mensurar e avaliar os nossos impactos. A gente não tinha experiência nenhuma, isso era um assunto que assustava muito a gente a princípio, mensuração de impactos. A gente foi estudar, né, foi ver vídeo do YouTube, foi ler artigo, foi usando da nossa intuição. A gente chegou num modelo no ano passado, no começo do ano passado, dessa matriz, e agora a gente, com a ajuda de uma consultoria, também está revendo a nossa matriz. A matriz de mensuração, ela ajuda a gente a pensar também na utilização dos nossos recursos de forma eficiente, né? Porque, além de ser um instrumento que vai demonstrar os resultados da sua organização para financiador, também vai dizer se as suas ações, né, se as estratégias que a sua organização vem tomando, se elas estão sendo eficientes ou não, né? Se estão surtindo o resultado que a gente espera ou não. Só que é isso, né? Há inúmeras formas de fazer uma mensuração de impacto. E aí eu acho que, quando a gente quer trazer um olhar decolonial para essa mensuração de impacto, a gente precisa entender muito do nosso público, né, do público que a gente atende, ou do território, né, que a gente atende, e pensar no que faz sentido, né? Porque, por exemplo, o Aguibara não atende só mulheres empreendedoras, né? A gente tem programas socioambientais, programas de empregabilidade para artistas, mas a gente tem programa para mulheres empreendedoras. E aí, quando a gente recebe um investimento para fazer esses programas para mulheres empreendedoras, o que a galera quer, né? Quer que a gente garanta aumento de lucro desses empreendimentos em um curto espaço de tempo. E para isso, para a gente, isso não faz sentido nenhum, porque o racismo tem, né? O racismo estrutural está no nosso país há 400 anos e a gente tem convicção de que a gente não vai resolver um problema de 400 anos num programa de 2 meses, né? Então, como que a gente consegue, o que é importante para a gente quer falar sobre o fortalecimento da autoestima dessas mulheres, a gente quer falar sobre a movimentação dessas mulheres em rede, né? A gente quer falar sobre o domínio que essas mulheres têm de conhecimento sobre racismo, sobre machismo, porque isso, e também sobre a contribuição da população negra na formação desse país, porque a gente acredita que é isso que melhora a autoestima, sabe? E que isso, sim, num futuro mais, né, um pouco mais distante, pode impactar na geração de lucro dessa mulher, mas que não é algo tão imediato. Então, a gente tem que trazer para essa mensuração o que cabe, né? Tentar organizar expectativas do campo, quanto aos resultados que a gente gera, mas também criar algo que faça sentido para a gente, que tenha o nosso olhar, né? Como que eu vou medir durante 2 meses o desenvolvimento de uma empreendedora que já tem 2 lojas de bolo e uma mulher que vende acarajé, e as duas fazem um trabalho maravilhoso, só que essa mulher do tabuleiro do acarajé, ela não pretende ter franquias, 2, 3. Então, como que eu posso falar
medir o desenvolvimento de cada uma com os mesmos critérios, né? O que é desenvolvimento para uma não é desenvolvimento para outra, né? Então, no Aguibara, a gente vem se dedicando muito a olhar, a trazer um olhar enegrecido, né, feminino, que faça sentido para elaboração desses instrumentos que geram mais eficiência na nossa gestão. E aí, só rapidinho assim, né? Falei da teoria da mudança e do planejamento estratégico, que é muito importante. Conselho, ter um conselho, né? Prever a formação, começar a pensar sobre um conselho, pode, a princípio, ser um conselho consultivo também, fazer um conselho diverso, de pessoas de diferentes segmentos, que possam contribuir, né, com olhares diferentes, trazer pessoas do campo também para esse conselho. A gente está sendo muito bem sucedida, a gente elaborou o nosso conselho, a gente vem nesse processo de elaboração do nosso conselho desde o ano passado, ele começou a atuar agora em fevereiro, e a gente está sendo muito feliz com esse conselho que a gente escolheu, as pessoas estão se envolvendo, estão trazendo ideias que a gente não tinha, né, sobre gestão. Então, eu super aconselho a criação desse conselho. Gente, eu acho que é muita coisa aqui, mas a gente vai falando, desculpa, estou tomando mais tempo do que eu deveria. Eu vou falando nas outras perguntas também. Eu acho que o que a Aline traz é muito importante de pensar o planejamento estratégico, pensar a teoria da mudança, que a gente consegue entender os caminhos para onde nós temos que ir e tudo mais. E para pensar nesse caminho também, eu acho que é muito importante quando se olha para a equipe e se faz desenhos estratégicos de cargo nessas organizações, né? Nossas organizações. Por exemplo, olha, Bia, você vai ser responsável por isso, 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 isso. Aline vai ser responsável por isso, isso, isso. Gelson vai ser responsável por isso, isso, isso. Porque no final do dia, a gente consegue entender o que cada um vai fazer, o que cada um precisa entregar para o maior desenvolvimento institucional. Porque muitas das vezes, né, a gente acaba ficando todo mundo tão empolgado com o macro, né, da ideia, que esquecemos de que precisa, para essa ideia acontecer, mandar um e-mail semanal, por exemplo, para um parceiro para pedir uma reunião, para tentar captar um recurso, por exemplo. Então, eu acho que é muito estratégico uma pessoa, decidir uma pessoa, uma equipe, dependendo do tamanho da sua organização, para, por exemplo, a captação de recursos apenas. Porque é isso, é uma coisa que demora muito tempo. Eu acho que relação com financiadores é uma coisa que precisa de cuidado, de atenção, de que ele entenda o que está acontecendo na sua organização, esse plano de atividades. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que essa pessoa que está captando recursos na organização precisa estar dentro de todos os programas que acontecem nela, de tudo que acontece, né? Por aí conseguir como que passa financiador, para que o financiador passa, porque tem uma coisa também que eu acho que tem que ser estratégico, que é para que se entende que precisa captar recursos, a quem pede dinheiro, né? A quem e para quê? Porque, por exemplo, não adianta eu tentar pedir recursos para Bia, que investe em empreendedorismo, e eu vou falar sobre uma questão da saúde que não tem relação necessariamente com o empreendedorismo, né? Então, eu acho que é importante a gente ser mais estratégico nesse sentido, que a gente guia e poupa esforço. No final do dia, é sobre poupar esforço, porque a gente acaba sabe como é que funciona o terceiro setor e como que a gente precisa estar trabalhando em outros lugares simultaneamente e tudo mais. E até de vencer esse desafio, é muito importante que a gente tenha gerência de tempo e de tarefas muito bem feitas. Mas, ao mesmo tempo, eu trago isso, né, que é uma estratégia mais técnica, objetiva, mas eu também acho que tem um lugar que é o seguinte: tudo isso é sobre um ponto, a forma que o financiador e o campo entende que tem que ser a melhor forma. Eu acho que é importante existir também uma mudança no pensamento do ecossistema do que é impacto, por exemplo. Então, quando a Aline fala sobre a diferença da tia do acarajé e da tia do bolo, que tem duas franquias, isso é
é um exemplo de que impactos são diferentes e mensuração precisa ser diferente. E ambos possuem impacto. Então, como que os financiadores precisam também absorver a necessidade de repensar quais são os impactos, o que como mede, como mensura, porque esses financiadores, eles têm recurso e estrutura para absorver isso, né? Então, como que se coloca como uma pauta a importância de repensar novas formas de medir impacto, de mensurar e avaliar projetos, né? E até o próprio crescimento. Porque é isso, a tia ela não quer criar uma franquia, né, de 2 lojas de acarajé, por exemplo.